Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui de novo para responder umas perguntinhas. A gente esteve fazendo isso um tempo atrás aí, vocês gostaram, pediram mais, então aqui estamos. Eu falei no último vídeo que eu gostei muito de fazer esse quadro, perguntei com meu pai, porque eu passei a minha vida fazendo perguntas para ele, né? E é onde eu fui, acho que, mais abençoado, não é só nas pregações que eu sempre vi o pai, né, fazendo, crescendo, foi dentro de casa, ver você pregando aqui. E as muitas perguntas respondidas e as mais perguntas que você provocou na gente. Então, feliz de dividir meu pai com vocês nesse quadro do Pergunta Aí. Eu quero começar de novo com algumas perguntinhas que vocês fizeram no YouTube, porque foram várias perguntas. Luísa Ribeiro, quais são os pilares fundamentais para manter constância no devocional e nas leituras? Bom, vou responder uma não apenas por mim, mas por você, porque eu acho que isso você manifestou legal desde de criança. Disciplina, né? Tem gente que acha que a gente tem que fazer só o dia que acorda muito inspirado e com muita vontade. Tem que ser uma disciplina, tem que ser parte da nossa rotina. A segunda, que é onde as pessoas se enganam, né, que diz respeito a essa inspiração, a vontade, eu também digo que ela é parte. Porque o fato de que um dia ou outro a gente possa não ter vontade não significa que a gente nunca deva ter vontade. Então é cultivar fome por Deus. À medida que a gente cria uma consciência de que as coisas de Deus são importantes, que o reino vem em primeiro lugar, né, e a gente cultiva isso, tudo dentro de nós começa a querer gritar para ter aquilo que é mais importante. É verdade. Então eu diria que talvez a saber equilibrar a disciplina com a fome. Não é porque eu não tenho fome que eu não faço, aí eu faço por disciplina, né? Não é porque eu consigo fazer por disciplina que eu não me obrigo a despertar a fome. Muito bom. E muitas vezes pessoas têm dificuldade com isso porque nós estamos falando acerca de coisas espirituais. Então as pessoas imaginam que deve ter algum segredo que é muito espiritual para que você possa experimentar a constância nessas coisas. Mas eu acredito que um dos elementos principais para esse crescimento espiritual é algo bem natural, que bem é natural. A disciplina. A parte espiritual acho que é mais o resultado de viver a vida de disciplina. Exatamente, então, disciplina. Caitlin Yasmin, como saber se um relacionamento amoroso é de Deus e como buscar essa confirmação? Ok, desafio para responder isso rápido. Bom, em primeiro lugar, prescrição bíblica. O que é que a Bíblia fala a respeito dos relacionamentos? Né? É desejo de Deus o casamento, não que todo mundo seja obrigado, alguém pode escolher viver o celibato, ser feliz nisso, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem, né, e criou a mulher e planejou que o casal juntos formasse a família, multiplicassem e criasse os filhos. Então, partindo desse pressuposto que Deus já fez querendo que houvesse essas uniões, o que mais a Bíblia diz? Lição número 1, né, não pode ter julgo desigual, o apóstolo Paulo fala. Né, tem que partilhar de uma mesma fé, ambos têm que servir ao mesmo Senhor Jesus. Então ele diz em 1 Coríntios 7,39 que a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Muito jovem já erra por aí, né? Cria o que a gente brincando chama de namoro missionário e evangelístico, querendo namorar primeiro para ganhar depois. Eu digo para as pessoas, ganhe para Jesus primeiro e decida depois, se houver compromisso com o Senhor sobre o crescimento. Essa é a primeira prescrição bíblica e a maioria já falha. Não tem como você realmente considerar Cristo uma prioridade da sua vida e considerar se unir com alguém que não tem Cristo como prioridade. Exatamente. Eu vejo gente falar, mas pode ser converta depois. Eu digo que pode ser que não. Estatisticamente, na maior parte das vezes, não converte depois. Né? Embora eu conheça casos contrários, eu não apostaria, né, a alegria, a realização plena que envolve as coisas espirituais na vida do crente nisso. Eu tenho visto gente que cedeu isso e depois na hora que quer levar os filhos para a igreja, outra pessoa não concorda, não diz respeito só a um relacionamento amoroso, eu tolerar alguém diferente. Como os filhos serão gerados, vão ser criados. A maioria não para nem para pensar nisso. Segunda questão bíblica, né, é bênção dos pais. A Bíblia fala sobre honrar os pais. Não significa a escolha dos pais, mas algo que a gente precisa tomar assim, muito cuidado. É lógico que isso é absoluto? Não. Você pode ter, por exemplo, pais não cristãos que não têm valores bíblicos, que é uma escolha completamente diferente. Então, não estou dizendo que é a escolha deles, mas algo para se levar em consideração, na maioria das vezes, é a sensatez, a experiência, o amor e interesse dos pais, não tanto no sentido de dizer esse, mas principalmente quando eles têm alguma ressalva e dizem não é esse
Isso é algo que deveria fazer, no mínimo, né, o crente orar um pouco mais. Quando a gente fala da liderança do Espírito Santo, esse assunto acaba sendo difícil para alguns, porque às vezes emoções estão envolvidas, né? Então a pessoa está ali orando por namoro dar certo e diz, se Deus quiser, e ele há de querer, né? Tipo assim, ele quer que Deus queira o que ele já quis, ele não necessariamente está buscando o que Deus tem. Então não há uma única regra, um único formato, mas é um momento onde a gente deveria orar. Acredito que deveria se jejuar por questões mais sérias como essa, não porque o jejum vai mover mais o braço de Deus, mas nos deixa mais sensíveis para o processo. E uma coisa que eu sempre digo, né, quando a gente considera o ensino bíblico como um todo, que a gente vive para propósitos, é que casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósitos. Então as pessoas às vezes não levam isso em conta, né? Pensam, é bonitinho, é engraçadinho, né? ou inha, dependendo quem está se posicionando, e muitas vezes não leva em conta essa questão da compatibilidade de propósito. Eu destacaria essas questões como as principais para a gente passar uma avaliação e um crivo. Esse livro está esgotado no momento, mas no futuro, se as pessoas descobrirem, vale a pena. É uma publicação do pastor Luiz Magalhães, que eu fiz você e a Alissa, né, ler, que se chama Namorar Sem Errar. Ele dá 10 conselhos assim que ajudam muito a evitar esses problemas, né? Os que nós falamos, todos estão na lista, mas ele abrange isso um pouquinho mais no sentido de compatibilidade, não só de propósito, de outras coisas, que é muito interessante. Então, se um dia você vê esse livro disponível, né, fica atento porque vale a pena. Então você vê, parece que eu acertei na vida com as minhas escolhas, agora você entende um pouquinho melhor por quê. Indo agora para algumas perguntas que vocês fizeram no Twitter. Victor de Souza: o que procurar em uma igreja quando se muda de cidade? Bom, já gostei dele colocar ênfase em mudar de cidade, que esse deveria ser um dos principais motivos de mudança de igreja. Não estou dizendo que a gente não possa mudar, mas eu queria começar mexendo no ponto. Tem pessoas que não aprenderam na vida a resolver problema. Ele tem um problema no emprego, ele muda de emprego. Ele tem problema com o vizinho, ele muda de casa. Aí chega na igreja, tem problema na igreja, ele muda de igreja, né? E conflitos se resolvem. A gente não vive fugindo deles, né? E quando você lê desde do Novo Testamento, as cartas, as epístolas dos apóstolos, gente, dava treta, dava muito rolo na igreja. A gente não pode imaginar... Onde você tem gente, você vai ter conflito. Exatamente, porque nós somos imperfeitos, mas eu me lembro quando você era criança, sempre perguntava se eu nunca tinha medo. E eu dizia para você que ser corajoso não era não ter medo, era dominar os medos. Exatamente. Da mesma forma, o amor não garante a ausência de problemas nos relacionamentos, mas uma disposição de superar e de vencer os problemas. Exatamente. Né? Então, assim, é lógico que por N outros motivos, alguém pode mudar de igreja morando na mesma cidade. Eu não vou dizer que isso é uma coisa proibida, mas assim, não deveria ser a regra principal. Eu já vi pessoas, poxa, num lugar não dá para concordar com esse tipo de doutrina, deram uma guinada, mudaram a forma de crer, de pensar, de praticar. Mas vamos voltar, eu queria mexer nesse ponto, mas vamos voltar na pergunta. Então, chegou numa nova cidade, eu aconselho as pessoas a não apenas irem visitando vários cultos em várias igrejas, mas procurar levantar informações, né, recomendações, né, de conhecidos. Por quê? Eu acho que é um pacote de coisas. Em primeiro lugar, eu colocaria o direcionamento do Espírito Santo, né? Às vezes o camarada botou o pé numa igreja que diz, puxa, não é o que eu escolheria, mas algo dentro dele está dizendo, é aí, né, ponto de partida. Segundo, não procuraria apenas a identificação doutrinária com estilo de culto, embora isso também seja importante. Uma das coisas que mais ajuda as pessoas a permanecer nas igrejas são relacionamentos. Né? Então, assim, quem você vai conhecer, quem vai contactar. Agora, essa pergunta ela pode ter variáveis. Por exemplo, se eu tenho filhos pequenos ou grandes, eu preferia uma igreja que atendesse mais a necessidade dos filhos, né? Agora, se são grandes no sentido de já ser adulto, a conversa é outra, mas estão aí até a adolescência, início de juventude, eu escolheria uma igreja que atendesse mais a necessidade dos filhos e preferia, como pai, me sacrificar do que achar algo que seja bom só para mim e que necessariamente não seja tão bom para os filhos. Então, eu acho que são várias áreas, a resposta não é uma só, que eu acredito que seja importante a pessoa levar em consideração. Muito bom, muito bom. Manuzinha, como você reagiu quando soube do seu chamado? Bom, decidi
corresponder com Deus, devotando minha vida a Ele. Em segundo lugar, me preparar. Né? Eu acho que não precisa acrescentar muita coisa. Duas questões seriam os primeiros 2 passos para todo mundo ter um chamado: a decisão de corresponder, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, e a disposição de se permitir ser preparado. Muito bom, até porque a revelação do propósito não é para que você agora fique tranquilo e fale, que bom, então é isso que eu vou me tornar. É justamente pelo contrário, um convite para que você passe a caminhar nisso. Você vê, por exemplo, em Efésios 5, a Bíblia diz que uma vez estávamos nas trevas, mas agora fomos feitos filhos da luz. Ande, portanto, na luz. A revelação de um propósito vem com um chamado de ação. Então, se o Senhor, né, revelou esse chamado para você, você tem que corresponder e se preparar para isso. Cai pra dentro. Sara Lima 2. Vocês já tiveram algum momento de desentendimento? Não. Não, nunca. Jamais, imagina. Nunca ficamos sem muito tempo. Depende do nível de desentendimento, né? Pensar... Nunca ficamos sem desentendimento, no caso. Pensar diferente sobre escolhas menores. A gente tem gostos e personalidade diferentes. Tem coisa que é muito comum, tem coisa que é muito diferente. Né? Agora, desentendimento no sentido de eu corrigir você como filho, você se rebelar, acredito que a gente não possa... Não do rebelar, de corrigir tivemos vários. Não, sim, mas aí... Esse era o seu papel. Aí era o que levaria um entendimento, né? Mas agora já divergência na forma de pensar, conselhos que eu dei, que você ficava assim, depois Deus falava com você, ou situações que eu mesmo, conversando com você, né? No início o choque de ideia foi mais forte, mas depois eu falei, poxa, tá certo, né? Isso todo mundo tem e a gente sempre teve, mas nunca foi um problema, pelo menos para mim. Eu não lembro nenhuma vez na nossa casa ninguém dormir desentendido com ninguém. Assim, das coisas não terem sido conversadas e tal. Óbvio que às vezes ainda tem aquele clima, sentimento que depois tem que arrumar, mas a conversa aconteceu. Sempre aconteceu. Giovanna Wani. O que mais difere entre vocês dois? Na linha dessa aí, eu acho que temperamento. Manu Baldi, vocês possuem algum sonho que gostariam de realizar juntos? Escrever um livro junto. Legal, esse seria legal. Esse é meu. Meu sonho. Eu tô compartilhando o seu sonho também. Então tá bom. Eu também tenho algo que não é só um sonho, né, distante, é um projeto, já está em execução, que é um material que vocês vão ver, provavelmente não tão distante agora, pelo canal do Orvalho. Que nós vamos ter algo bem legal, conversando sobre a Bíblia, provavelmente vai se chamar Destilando a Palavra. Fazendo isso juntos. Samuel Souza, como saber se eu sou um homem de Deus? Pergunta para quem te conhece. Eu acho que é muito fácil a gente parecer homem ou mulher de Deus para quem está distante, para quem nós só ministramos. Eu acho que são as pessoas que estão próximas da gente que são as adequadas, né, para responder isso. Teologicamente, alguém que tem um relacionamento com Deus, que anda na palavra, santidade, etc. Mas os frutos demonstram. Os frutos demonstram e quem está perto precisa enxergar isso. Outra coisa boa é uma oração que você faz dizendo assim: sonda-me, ó Deus. Né? Se você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, você pode sempre correr a Ele e dizer: Senhor, eu tenho tentado acertar do melhor jeito que eu posso, mas se eu tenho tropeçado em alguma coisa, te desagradando em alguma coisa, me ajuda a enxergar isso. Essa é uma oração boa e perigosa de se fazer. Normalmente, eu sempre tento orar isso, várias vezes o Senhor revela coisinhas para mim. O Senhor já puxou a minha orelha em coisinhas, né? Mas isso é tão bom, porque se eu perguntei, Ele respondeu, né? Eu realmente tinha que trabalhar e resolver aquilo, mas é uma outra sugestão. S_Pamila, como sair da frieza espiritual? Bom, precisamos de uma decisão de romper, clamar a Deus, inclusive, para quebrar essa amarra, porque acaba se criando um estado de inércia quanto mais frio a pessoa fica. Eu sempre falo que as disciplinas espirituais são muito parecidas com o exercício físico para quem faz. Quanto mais você faz, mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer fazer. Agora, além desse próprio posicionamento, de usar a vontade, a escolha, a decisão, de usar ferramentas em Deus, né, clamando pelo despertamento, pela ação dele nesse sentido, tá perto de gente incendiada, é uma coisa de grande valia, né, porque a gente acaba sendo despertado, incentivado, encorajado, corrigido, e com certeza quando a gente fala disso, tanto envolve relacionamentos com pessoas próximas incendiadas, como também não se distanciar da igreja. É muito comum, não quer dizer necessariamente só causa e consequência, mas é muito comum pessoas se esfriam, normalmente elas deixaram de congregar.
Minha mãe sempre dizia, desde que a gente era pequeno, que uma brasa longe do braseiro, ela se apaga. A gente tem que ficar com os outros que está queimando. Exatamente. Mateus, Henrique, sobre o que é o Sub-12 que vocês gravaram? Bom, na verdade nós não gravamos Sub-12 juntos. Eu convidei ele para dar uma palavra no Sub-12, né? E na verdade acabou saindo mais de um, né? Então, damos spoiler ou não? Acho que podemos. Acho que pela pergunta dele. Bom, uma das primeiras que eu pedi que você falasse é o clássico Queimando Todo Dia, para alcançar nossa audiência. Legal. A outra, uma palavra sobre ansiedade, né? Que também foi uma palavra que se ministrou na nossa igreja, que abençoou demais o nosso povo. E a terceira foi? Sobre o... Qual foi a terceira? Ah, não, foi o dos caminhos diferentes. Logo, logo você vê isso no canal do pai. Vai sair um pouco espaçado a cada uma delas. Zeke Vilande, qual a diferença entre chamado e vocação? Acho que é essa de saideira. Bom, a gente acaba usando a expressão chamado para falar de ministério, vocação para falar de profissão. A verdade é que Deus tem um lugar para cada um de nós, tanto na igreja como na sociedade. Né? E eu particularmente não sei, né? Se a vocação, a gente diz que é um chamado mais discreto, brota aquele anseio, o que eu quero ser, o que eu almejo fazer, quando às vezes o chamado é uma coisa mais clara. Um dia alguém me perguntou, como é que eu sei se eu tenho um chamado para o ministério? Eu falei, você não sabe, você não tem. Né? Quem tem sabe. Mas ao mesmo tempo que a gente tenta fazer essa distinção, né? Alguém foi vocacionado para o ministério, também cabe. Né? Alguém foi chamado por Deus para estar lá numa área específica, né? Seja governamental, seja uma área empresarial, eu também acredito que tem. Então, eu acho muito difícil às vezes essas definições que são muito absolutas a respeito dessas coisas. O que é importante entender, né? Qualquer coisa que Deus nos comissione, por exemplo, Deus levantou um José para estar na corte do faraó, Deus levantou um Daniel, né, para estar na corte de Babilônia depois dos Medo-Persas, e ambos eram homens de Deus, ambos tinham manifestações espirituais, dons do Espírito Santo, mas em essência não eram pregadores. Né, expandiam o reino por meio daquilo que faziam. Então as pessoas precisam entender que chamar de Deus não é só pregar num púlpito, numa igreja. Né? Às vezes a pessoa prega, aconselha, discipulando um grupo menor de pessoas, e ela vai fazer diferença também de acordo com aquilo que Deus chamou, mas também pode ter um impacto maior na sociedade onde está inserido, onde às vezes os pastores e pregadores não conseguem fazer tanta diferença. Né? Então, apesar do senso comum eles usarem mais chamado para falar de ministério, vocação de coisa material, eu não gosto dessa distinção do que é espiritual e o que é natural. Né? Para mim tudo é espiritual. O termo vocação ele também aparece em relação ao chamado até para a salvação. Então, teologicamente dá para levar isso mais longe, mas eu acho que já está bom para a gente não expandir. Então, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês estejam aproveitando aí o pai, dando uma visitinha no Pergunta Aí, respondendo várias perguntas. Se você tiver alguma pergunta que você gostaria de ver sendo respondida pelo pai também em futuros episódios, lance ela aí nos comentários no YouTube com a hashtag Pergunta Aí, que depois eu vou caçando elas. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de dar uma olhada no canal do meu pai e uma olhadinha no canal do Orvalho também. A gente se vê. Deus abençoe.